Ele me traiu com a minha prima e foi morar com ela. Mas antes de irmos para a história, meu nome é Margarida e tenho 83 anos de idade. Que bom que você está comigo para assistir e ouvir. Mas me fala aí, a vovó aqui, quer saber de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo? E de qual estado você é? Comenta aqui embaixo. Vou ter o prazer de te responder. Agora vamos para a minha história. Vamos lá. O dia que descobri a traição quando meu mundo desabou de uma vez. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outra. Café pronto, crianças arrumadas para a escola, ele saindo cedo para o trabalho. Nada diferente do que já tinha acontecido 1000 vezes antes. Mas o destino tem um jeito cruel de escolher os dias mais comuns para virar nossa vida do avesso. Enquanto lavava a louça do café, nem imaginava que em poucas horas descobriria que o homem com quem dividia a cama há 15 anos estava dividindo muito mais do que deveria com minha própria prima. O barulho da água na pia abafava os sussurros da vizinhança que já sabia de tudo. A Conceição apareceu na minha porta com aquele jeito estranho, olhos desviando, mãos tremendo. Conhecia ela desde menina. Sabia quando tinha algo errado. Sentou na minha cozinha, aceitou o café que ofereci, mas não conseguia olhar nos meus olhos. As palavras saíram aos pedaços, como vidro cortando a garganta. Ele estava com a Lúcia há meses. Minha prima Lúcia, que eu tinha criado quando a irmã dela morreu. A mesma que comia na minha mesa todo domingo, que dormia aqui quando brigava com o namorado. A mesma que eu considerava como filha. O mundo parou. Literalmente parou. O relógio da parede continuava fazendo tic-tac, mas o tempo dentro de mim congelou naquele segundo. 15 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira construída tijolo por tijolo, e tudo desmoronando com uma frase simples. A Conceição continuava falando, mas as palavras chegavam distorcidas, como se viessem de muito longe. Minhas mãos gelaram, o estômago revirou, e uma dor que nunca tinha sentido antes se espalhou pelo peito. Era como se alguém tivesse arrancado meu coração ainda batendo. As evidências que eu tinha ignorado começaram a fazer sentido com uma clareza cruel. As saídas constantes dele, os telefonemas que ele atendia longe de mim, os fins de semana que ele arrumava, desculpa para não ficar em casa. E a Lúcia sempre perguntando sobre ele, sempre oferecendo ajuda quando ele não estava, sempre com aquele sorriso estranho quando olhava para mim. Tinha sido tão ingênua, tão confiante, tão cega. A traição não tinha começado ontem. Tinha raízes profundas que eu me recusei a ver. Quando ele chegou em casa naquela noite, não precisei falar nada. Meu rosto denunciava que eu sabia. Ele parou na porta da sala, me olhou, e pela primeira vez em meses, nossos olhos se encontraram de verdade. Não negou, não mentiu, não inventou desculpa. Apenas baixou a cabeça e sussurrou que era verdade, que estava apaixonado por ela, que não tinha planejado, mas tinha acontecido. Como se a paixão fosse uma desculpa para destruir uma família, como se o amor por outra pessoa justificasse rasgar 15 anos da minha vida. A conversa que se seguiu não durou muito. Não há muito o que conversar quando um homem olha para a mãe dos seus filhos e diz que escolheu outra. Ele falou baixo, quase sussurrando, como se diminuir o volume pudesse diminuir a dor que estava causando. Disse que ia sair de casa, que queria ficar com ela, que tentaria ser um bom pai, mesmo longe. Enquanto ele falava, eu olhava para as fotos na parede, para os móveis que compramos juntos, para os brinquedos das crianças espalhados pelo chão. Tudo aquilo que um dia foi nosso mundo estava se despedaçando diante dos meus olhos, e ele falava como se fosse algo natural, inevitável. Depois que descobriu tudo isso, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Conte nos comentários qual seria a sua reação se estivesse no meu lugar naquele momento. Tentar novamente. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. A prima que eu criei como filha, a ingratidão que mais doeu. A Lúcia chegou na minha casa quando tinha apenas 12 anos. Irmã da minha cunhada. Órfã de mãe desde os 8. Vivia jogada de casa em casa como um fardo que ninguém queria carregar. Quando soube da situação dela, não pensei 2 vezes. Abri minha porta,
Arrumei uma cama no quarto das meninas e disse que ali era a casa dela pelo tempo que precisasse. Nunca imaginei que estava criando a cobra que um dia me morderia com tanto veneno. Durante 6 anos, ela viveu debaixo do meu teto, comeu da minha comida, usou roupas que eu comprava, estudou com o dinheiro que eu e ele economizávamos. Era mais que prima, era filha do coração. Lembro de cada sacrifício que fiz por ela. Quando as crianças queriam algo e o dinheiro estava curto, eu dividia entre os 4 igualmente. Ela nunca foi tratada diferente, nunca ficou de fora, nunca foi menos amada. Ensinei ela a cozinhar, a lavar roupa, a se comportar como uma moça de família. Estava presente em cada formatura, em cada namorico, em cada lágrima que ela derramou. Quando completou 18 anos, chorei igual mãe vendo ela se tornar mulher. Pensava que tinha dado a ela o que a própria mãe não pôde dar. Nunca passou pela minha cabeça que estava preparando a pessoa que destruiria minha família. Mesmo depois que saiu de casa para trabalhar, ela continuava frequentando nosso lar como se fosse da família. Todo domingo estava aqui para o almoço, toda festa importante ela participava. Todo problema que tinha vinha desabafar comigo. Eu a aconselhava sobre homens, sobre trabalho, sobre vida. Era sua confidente, sua segunda mãe, sua referência de mulher honesta e trabalhadora. Quando ela terminava com os namorados, vinha chorando para meu ombro. Eu a consolava. Dizia que encontraria alguém melhor, que merecia ser feliz. Nunca imaginei que a felicidade que ela procurava estava dentro da minha própria casa, na minha própria cama. O que mais me partiu não foi só a traição em si, mas a frieza com que ela planejou tudo. Não foi um momento de fraqueza, um erro impulsivo que acontece na vida. Foram meses de mentiras, de abraços falsos, de sorrisos fingidos olhando direto nos meus olhos. Ela vinha aqui, sentava na minha mesa, brincava com meus filhos e ao mesmo tempo estava destruindo tudo por dentro. Cada domingo que passava comigo era um domingo roubado da minha paz. Cada conselho que eu dava sobre relacionamentos era uma piada cruel que ela guardava para si. A falsidade dela foi mais cruel que qualquer tapa na cara. Quando finalmente tive coragem de confrontá-la, alguns dias depois de descobrir tudo, ela não demonstrou nem um pingo de remorso. Chegou aqui com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse aceitar a situação com naturalidade. Olhou para mim e disse que não tinha planejado, mas que o amor tinha sido mais forte. Amor. Ela chamou aquilo de amor. Como se amor justificasse destruir a família que a acolheu. Como se paixão fosse desculpa para esquecer toda a gratidão. Naquele momento entendi que a menina que eu criei tinha morrido. E no lugar dela estava uma estranha que eu não reconhecia. A conversa foi rápida e dolorosa. Disse a ela que não queria mais vê-la perto da minha casa, perto dos meus filhos, perto da minha vida. Que se tinha escolhido ele, que ficasse com ele longe de mim. Ela saiu sem olhar para trás, sem pedir desculpas, sem demonstrar arrependimento. Foi nesse dia que entendi que existem pessoas no mundo capazes de morder a mão que as alimentou sem sentir o gosto do sangue. Pessoas que conseguem dormir tranquilas depois de destruir quem mais as amou. A Lúcia que eu conhecia nunca existiu. Era apenas uma máscara que escondia uma alma capaz das piores traições. Se você tivesse criado alguém como filha e essa pessoa fizesse isso com você, como reagiria? Deixe sua opinião nos comentários sobre esse tipo de ingratidão. Eles se mudaram juntos e eu fiquei sozinha com as crianças. A mudança aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março. Ele voltou para casa no meio da tarde com 2 malas velhas e um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não era culpa, não era arrependimento, era pressa. Pressa de sair, de começar a vida nova, de deixar para trás 15 anos como quem troca de roupa. Recolheu suas coisas rapidamente, como se cada minuto a mais naquela casa fosse um peso insuportável. As crianças estavam na escola, e foi melhor assim. Não precisavam ver o pai arrumando as malas para viver com a prima que eles consideravam tia. Não precisavam entender naquele momento que nossa família tinha chegado ao fim. Ele levou pouca coisa. Roupas, alguns documentos, o rádio pequeno que gostava de ouvir de manhã.
Deixou tudo o que realmente importava: os filhos, as responsabilidades, as contas, os sonhos que construímos juntos. Enquanto arrumava a última mala, eu fiquei parada na porta do quarto, observando aquele homem que um dia amei virando um estranho diante dos meus olhos. Não chorei naquele momento. As lágrimas viriam depois, quando a casa ficasse vazia e o silêncio gritasse mais alto que qualquer discussão. Naquela hora, eu só senti uma frieza estranha, como se meu coração tivesse virado pedra para aguentar o que estava acontecendo. A casa que eles alugaram ficava do outro lado da cidade, longe dos olhos da família, longe dos comentários, longe da vergonha que carregavam, ou pelo menos que deveriam carregar. Uma casinha simples, com 2 quartos e quintal pequeno, onde começaram a brincar de família feliz em cima dos destroços da minha. Descobri o endereço porque uma vizinha conhecida viu eles mudando. Ela me contou com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm pelas desgraças alheias. Eu fingi que não me importava, mas cada detalhe daquela nova vida deles era uma facada nova no meu peito ainda em carne viva. As crianças demoraram para entender o que realmente estava acontecendo. O pai saía muito para trabalhar. Agora estava saindo para sempre. No início perguntavam quando ele ia voltar, se era só uma viagem mais longa. Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai escolheu outra família? Como fazer um adolescente entender que o homem que ensinou ele a andar de bicicleta preferiu ensinar outras coisas para a prima que deveria ser tia? Menti muito naqueles primeiros meses. Menti para proteger, para dar tempo ao tempo, para não destruir a imagem do pai que eles ainda precisavam ter. Ele aparecia de vez em quando para visitar as crianças, sempre com pressa, sempre com hora marcada para ir embora. Trazia doces baratos, brinquedos simples e promessas que nunca cumpria. As visitas foram ficando mais raras, mais rápidas, mais constrangedoras. As crianças perceberam que algo fundamental tinha mudado no pai. Ele não era mais o homem que brincava no chão, que ajudava com a lição de casa, que conhecia cada manha e cada medo deles. Era um visitante educado que fingia interesse por algumas horas e depois corria de volta para sua nova vida, sua nova mulher, seu novo mundo, onde não existíamos. O pior de tudo era saber que eles estavam começando do zero, enquanto eu ficava com os cacos de 15 anos. Eles compraram móveis novos, panelas novas, fizeram planos novos, tudo limpinho, sem história, sem peso do passado. Enquanto isso, eu olhava para cada canto da minha casa e via memórias que agora só me machucavam. O sofá onde assistíamos televisão juntos, a mesa onde fazíamos as refeições em família, a cama onde nossos filhos foram concebidos. Cada objeto era uma testemunha silenciosa de um amor que eu pensei que era eterno, mas que, na verdade, foi apenas uma ilusão que durou 15 anos. A solidão que senti naqueles primeiros meses foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Não era só a ausência dele, era a ausência de tudo que nossa vida representava. Os planos para o futuro, os sonhos compartilhados, a sensação de pertencer a alguém e ter alguém que pertencia a mim. De repente, eu era apenas uma mulher sozinha com 3 filhos, tentando explicar para eles e para mim mesma como seguir em frente quando o chão desapareceu debaixo dos nossos pés. Você já passou pela experiência de ter que reconstruir sua vida do zero? Conte nos comentários como foi lidar com esse tipo de abandono. 25 anos de silêncio. Como reconstruir minha vida? Os primeiros anos depois que eles saíram foram os mais difíceis da minha vida. Acordava todos os dias sem saber como ia conseguir dar conta de tudo sozinha. 3 filhos para criar, casa para manter, contas para pagar e um coração despedaçado que precisava continuar batendo. Chorava escondida no banheiro enquanto as crianças dormiam. Mordia o travesseiro para não fazer barulho. Deixava as lágrimas saírem só quando tinha certeza de que ninguém estava olhando. Durante o dia, precisava ser forte. Durante a noite, podia ser apenas uma mulher quebrada tentando juntar os pedaços de si mesma. Foi assim por muito tempo, até que as lágrimas secaram e no lugar delas nasceu uma força que eu nem sabia que tinha. Precisei aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ensinar os meninos a fazer a barba,
explicar para a menina sobre as mudanças do corpo, participar das reuniões da escola sozinha, enquanto via outros casais, dividindo as responsabilidades. Cada marco importante da vida dos meus filhos era uma vitória conquistada sozinha e uma dor compartilhada com ninguém. Formatura, primeiro namoro, primeiro emprego, casamento. Estava lá para tudo, mas sempre faltava alguém ao meu lado. Alguém que deveria estar dividindo comigo o orgulho e a preocupação de ver nossos filhos crescendo. Mas aprendi que uma mãe determinada vale por 2 pais ausentes. O trabalho virou minha salvação e minha prisão. Comecei fazendo doces por encomenda, depois costurando para fora. Mais tarde consegui um emprego numa loja do centro. Trabalhava de dia, estudava à noite, fazia biscates nos fins de semana. Cada centavo era suado. Cada conquista custava o dobro do esforço. Mas havia uma satisfação estranha em saber que tudo que conseguia era resultado do meu próprio suor. Ninguém podia tirar de mim o que eu construía com minhas próprias mãos. Ninguém podia abandonar uma vida que eu tinha criado sozinha. A independência que a traição me forçou a ter virou minha maior força. Durante esses 25 anos, ele aparecia de vez em quando nas festas das crianças, sempre acompanhado dela, sempre com aquele jeito constrangido de quem sabia que não era bem-vindo, mas precisava manter as aparências de pai presente. Eu aprendia a cumprimentá-los com educação, a ignorar os olhares curiosos dos parentes, a fingir que aquela situação era normal. Por dentro, o estômago revirava toda vez que os via juntos, mas por fora, mantinha a dignidade que a traição não conseguiu roubar. Aprendi que a melhor vingança contra quem nos machuca é mostrar que conseguimos viver muito bem sem eles. Houve momentos em que pensei em recomeçar com outro alguém. Apareceram homens interessados, alguns até bons homens, que poderiam ter me dado uma segunda chance no amor. Mas algo dentro de mim tinha endurecido de um jeito que não conseguia mais se abrir completamente. Talvez fosse medo de ser traída novamente. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse simplesmente o fato de ter descoberto que podia ser feliz sozinha. Os filhos cresceram vendo uma mãe forte, independente, que não precisava de homem para ser completa. Não sei se foi a melhor lição que dei a eles, mas foi a única que conseguia dar com honestidade. A vida foi passando e as feridas foram cicatrizando, mas as marcas ficaram para sempre. Aprendi a não esperar nada de ninguém, a contar apenas comigo mesma, a construir sonhos que ninguém pudesse destruir. Criei meus filhos, vi eles se formarem, casarem, me darem netos, construí uma vida digna em cima dos escombros da vida que me roubaram. Quando olhava para trás, sentia orgulho do caminho que tinha percorrido sozinha. Sentia orgulho da mulher que a dor tinha obrigado a nascer. Nunca imaginei que um dia ele voltaria rastejando, implorando pelo que um dia desprezou com tanta facilidade. Os anos passaram rápido, mas as lições ficaram gravadas na alma. Aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver a qualquer tempestade, que às vezes perder tudo é o que precisamos para descobrir quem realmente somos. 25 anos de silêncio, de dignidade, de reconstrução. 25 anos provando para mim mesma que valia muito mais do que qualquer homem que me abandonou. 25 anos preparando meu coração para o teste final que ainda estava por vir. Qual foi a maior lição que a vida já te ensinou depois de uma grande dor? Compartilhe nos comentários sua experiência de superação, o telefonema que mudou tudo. Quando ele implorou por ajuda. O telefone tocou numa segunda-feira de manhã, daquelas manhãs frias de julho que fazem a gente querer ficar mais tempo debaixo das cobertas. Estava preparando meu café quando o barulho estridente cortou o silêncio da casa. Olhei para o relógio, 7h30 da manhã. Cedo demais para a ligação social. Atendi sem pressa, pensando que fosse algum engano. Algum vendedor insistente. Qualquer coisa, menos a voz que escutei do outro lado da linha. Era ele. Depois de anos sem falar comigo diretamente, sem procurar contato, ali estava a voz que um dia conheci melhor que a minha própria. Uma voz quebrada, envelhecida, carregada de um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Ele falou devagar, como se cada palavra custasse um esforço imenso para sair. Disse que precisava falar comigo,
que era urgente, que não sabia mais a quem recorrer. No fundo da ligação escutei algo que me gelou a espinha. Era o som de alguém chorando. Ele estava chorando. O homem que me abandonou com 3 filhos, que construiu uma nova vida em cima dos destroços da minha, estava do outro lado da linha, soluçando como uma criança perdida. Minha primeira reação foi desligar o telefone. Minha segunda foi perguntar o que tinha acontecido. A curiosidade foi mais forte que o rancor. A necessidade de entender superou a vontade de ignorar. A história que ele contou parecia roteiro de filme ruim, mas era real demais para ser mentira. A Lúcia tinha arrumado outro homem há 2 anos. Mais novo, com mais dinheiro, com menos história pesada nas costas. Tinha saído de casa numa manhã qualquer, levado tudo o que podia carregar e deixado apenas um bilhete dizendo que não voltaria. Ele ficou sozinho na casa alugada, sem ter para onde ir, sem família para acolher, sem amigos verdadeiros que aguentassem suas lamentações. Os 25 anos que passaram juntos viraram pó da noite para o dia. A mulher pela qual ele destruiu nossa família o abandonou da mesma forma que ele me abandonou um dia. Mas a situação ficou ainda pior. Sem ela para dividir as contas, ele não conseguiu manter a casa. O trabalho que tinha não dava mais para pagar o aluguel sozinho. As contas foram se acumulando e o proprietário perdeu a paciência. Tinha sido despejado na semana anterior. Estava morando numa pensão barata, dividindo o quarto com estranhos, comendo uma refeição por dia quando conseguia. O homem que um dia se achou importante demais para nossa família estava implorando por um prato de comida e um lugar para dormir. A vida tinha dado a volta completa e o colocado exatamente no lugar que merecia. Durante a ligação, ele pediu desculpas entre soluços. Disse que tinha sido um tolo, que tinha perdido a família mais importante da vida dele por uma ilusão, que agora entendia o valor do que tinha jogado fora, que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. As palavras saíam atropeladas, misturadas com choro, carregadas de um arrependimento que chegou 25 anos atrasado. Falou dos filhos, disse que sentia falta deles, que queria ser avô presente para os netos que mal conhecia. Pediu perdão pela dor que causou, pela família que destruiu, pela vida que desperdiçou correndo atrás de um amor que não era amor. No final da ligação, veio o pedido que eu já esperava, mas que ainda assim me chocou. Ele pediu para vir para minha casa. Não como marido, não como companheiro, apenas como alguém que não tinha mais para onde ir. Prometeu que seria apenas temporário, até conseguir se reorganizar, até arrumar um emprego melhor, até encontrar outro lugar. Falou que dormiria no sofá, que não me incomodaria, que só precisava de um teto e talvez uma refeição por dia. O homem que um dia foi dono da minha cama estava pedindo permissão para dormir no meu sofá. A ironia da vida às vezes é cruel demais para ser coincidência. Desliguei o telefone sem dar resposta. Disse que precisava pensar, que ligaria de volta em alguns dias. Fiquei ali parada na cozinha, segurando o telefone mudo, tentando processar o que tinha acabado de escutar. 25 anos depois da traição, ele voltava rastejando, pedindo exatamente o que tinha desprezado. A pergunta que martelava na minha cabeça era simples, mas impossível de responder. O que fazer quando quem te abandonou volta implorando por abrigo? Já receberam algum pedido de ajuda de alguém que os magoou profundamente no passado? Contem nos comentários como reagiram nessa situação. A decisão mais difícil da minha vida: perdoar ou fechar a porta. Passei 3 dias sem conseguir dormir direito. A voz dele ecoava na minha cabeça, misturada com as memórias de 25 anos atrás. Via ele arrumando as malas para sair, via a Lúcia sorrindo falsamente na minha mesa. Via meus filhos perguntando quando o pai voltaria. Agora ele queria voltar, mas não como pai, não como marido, como um mendigo batendo na porta de quem um dia chamou de lar. Sentava na varanda de madrugada, olhando para as estrelas, tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. Perdoar seria fraqueza ou grandeza? Ajudar seria bondade ou burrice? A linha entre ser uma boa pessoa e ser uma pessoa boba às vezes é impossível de enxergar. Conversei com meus filhos, agora adultos, cada um com sua família, suas responsabilidades, suas opiniões formadas sobre o pai que os abandonou.
O mais velho disse que eu não devia nada a ele, que ele tinha feito a escolha dele e agora tinha que viver com as consequências. A do meio ficou dividida. Disse que talvez fosse a chance de ele se redimir como pai e como avô. O mais novo, sempre o mais sensível, me lembrou que eu tinha criado eles para serem pessoas de coração bom e que talvez essa fosse a hora de mostrar na prática o que isso significava. 3 filhos, 3 opiniões diferentes, e eu no meio tentando decidir o que fazer com um homem que já não fazia parte da nossa vida há décadas. A noite que tomei a decisão foi uma sexta-feira chuvosa. Estava sozinha em casa, os filhos com suas famílias, a casa silenciosa ecoando só com o barulho da chuva no telhado. Peguei uma foto antiga, daquelas que guardamos sem saber porquê, onde aparecíamos juntos com as crianças pequenas. Olhei para aquele homem jovem, sorrindo, segurando nosso filho mais novo no colo. Tentei encontrar nele o homem quebrado que tinha me ligado pedindo ajuda. Era a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo era alguém completamente diferente. O tempo, as escolhas erradas, as consequências da vida tinham transformado aquele pai sorridente num estranho desesperado. Liguei para ele no sábado de manhã. A voz que atendeu estava ainda mais quebrada que na primeira ligação. Disse que podia vir, mas estabeleci regras claras desde o início. Dormiria no quarto dos fundos, não no sofá da sala. Ajudaria com as despesas da casa, mesmo que fosse pouco. Não traria mulher. Não faria festa. Não incomodaria os vizinhos. E, principalmente, não confundiria minha bondade com segunda chance romântica. Eu estava oferecendo abrigo para um necessitado, não reconciliação para um ex-marido. A diferença era fundamental, e ele precisava entender isso desde o primeiro momento. A decisão não foi fácil, e não foi tomada por amor ou saudade. Foi tomada por algo mais profundo que isso. Pela pessoa que eu tinha me tornado durante esses 25 anos. Uma pessoa que aprendeu que guardar rancor machuca mais quem guarda do que quem merece. Uma pessoa que descobriu que perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar o passado envenenar o presente. Ele tinha me traído, me abandonado, destruído minha família. Mas eu não podia deixar que isso me transformasse numa pessoa cruel, incapaz de ajudar alguém em necessidade, mesmo que esse alguém fosse quem mais me machucou na vida. Também pensei nos netos, crianças que conheciam o avô apenas de vista, que ouviam histórias sobre ele, mas nunca tinham tido a chance de formar suas próprias opiniões. Talvez fosse a oportunidade de eles conhecerem o lado humano do homem que os abandonou, de entenderem que as pessoas cometem erros, pagam por eles e às vezes merecem uma segunda chance de serem pessoas melhores. Não segunda chance no amor, não segunda chance no casamento, mas segunda chance na vida. Segunda chance de ser um avô presente. Segunda chance de mostrar que tinha aprendido alguma coisa com tanto sofrimento. No domingo à tarde, escutei a campainha tocar. Era ele, com uma mala pequena e um saco plástico com o resto dos pertences. Estava mais magro, mais velho, com cabelos brancos e rugas que não existiam quando nos separamos. Parecia menor, como se a vida tivesse diminuído ele por dentro e por fora. Abri a porta, ofereci um café, mostrei o quarto onde dormiria. Não houve abraço, não houve choro, não houve drama. Apenas 2 pessoas que já foram casadas se comportando como estranhos educados, tentando entender como navegar numa situação que nenhum manual de etiqueta ensina. Como vocês reagiriam se tivessem que tomar uma decisão dessas? Deixem nos comentários se acham que perdoar sempre é a melhor escolha ou se existem limites para o perdão. O que aprendi sobre traição e perdão? Lições que só a vida ensina. 3 anos se passaram desde que ele voltou para minha casa. 3 anos observando de perto o homem que um dia me abandonou, vendo ele tentar se redimir dos erros que cometeu, assistindo ele envelhecer longe da mulher que escolheu no lugar da família. Foi um período estranho, como viver com um fantasma do passado que de repente virou real novamente. Ele cumpriu todas as regras que estabeleci, ajudou no que podia, respeitou o meu espaço e lentamente foi construindo uma relação nova com os filhos e netos. Não a relação que perdeu, essa nunca voltaria, mas algo diferente.
construído em cima do arrependimento e da gratidão por uma segunda chance que ele sabia que não merecia. Descobri coisas sobre perdão que nenhum livro, nenhuma igreja, nenhum conselho de amiga consegue ensinar. Perdoar não apaga a dor, não volta o tempo, não restaura a confiança. Perdoar é uma escolha diária de não deixar o rancor consumir o pouco de paz que conquistamos. É entender que algumas feridas cicatrizam, mas sempre ficam marcas, e que isso não é necessariamente ruim. As marcas nos lembram de quem somos, do que sobrevivemos, da força que descobrimos quando achávamos que ia faltar. Perdoei ele não para o bem dele, mas para o meu próprio bem. Não por ele merecer, mas porque eu merecia viver sem carregar tanto peso nas costas. Também aprendi que existem diferentes tipos de perdão. Tem o perdão que reconcilia, que restaura, que volta ao que era antes. E tem o perdão que liberta, que permite seguir em frente, que dá paz sem necessariamente dar segunda chance. O meu foi do segundo tipo. Perdoei a traição, mas não esqueci a lição. Perdoei a escolha que ele fez, mas não ignorei quem ele mostrou ser quando as coisas ficaram difíceis. Acolhi ele na minha casa, mas não no meu coração. Ajudei o homem necessitado, mas não voltei a amar o homem que me abandonou. Há uma diferença sutil, mas fundamental entre essas duas coisas. Watching him try to rebuild relationships with our children taught me something profound about consequences. Some things in life can be fixed. Others can only be accepted. He became a present grandfather, someone the grandchildren could rely on. But he never became the father our children needed when they were young. Thought that window had closed permanently. Time doesn't wait for us to realize our mistakes, and some opportunities once lost never return. He learned to live with that reality, and so did I. It was painful but necessary education for both of us about how our choices shape not just our own lives, but the lives of everyone around us. A experiência também me ensinou sobre a diferença entre justiça e vingança. Justiça seria ele pagar pelas consequências das escolhas que fez. E isso já tinha acontecido naturalmente. Perdeu a família, perdeu a mulher pela qual me traiu, perdeu anos preciosos com os filhos e netos, perdeu a dignidade, perdeu a segurança. A vida já tinha cobrado o preço. Vingança seria eu me recusar a ajudar quando ele precisou. Seria deixar ele na rua por satisfação pessoal. Seria usar o poder que eu tinha sobre ele para machucá-lo como ele me machucou. Escolhi a justiça em vez da vingança e dormia melhor sabendo disso. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela traição de 25 anos atrás foi uma das piores e melhores coisas que me aconteceram na vida. Pior porque destruiu a família que eu sonhava ter. Porque me obrigou a criar meus filhos sozinha. Porque me tirou a inocência sobre o amor e a confiança. Melhor porque me obrigou a descobrir uma força que eu nem sabia que tinha. Porque me ensinou a viver por mim mesma. Porque me mostrou que posso sobreviver a qualquer tempestade. Se pudesse voltar no tempo e evitar a traição, não sei se faria isso. A dor foi terrível. Mas a mulher que me tornei por causa dessa dor é alguém de quem tenho orgulho. A vida tem um jeito estranho de fechar círculos. Ele voltou pedindo exatamente o que um dia desprezou. Um lar, uma família, um lugar onde pudesse pertencer. Eu ofereci isso não porque ele merecia, mas porque eu tinha me tornado uma pessoa capaz de oferecer. A diferença entre quem éramos há 25 anos e quem somos hoje conta uma história sobre como as pessoas podem mudar, sobre como a dor pode nos quebrar ou nos fortalecer, sobre como nossas piores experiências podem nos ensinar as lições mais importantes da vida. Qual foi a maior lição que uma situação difícil já ensinou para vocês? Contem nos comentários como superaram suas maiores dores e o que aprenderam no processo. A vida me ensinou que traição dói, mas abandonar nossa dignidade dói mais ainda. Quando descobri que meu marido estava com minha prima Lúcia, aquela menina que criei como filha durante 6 anos, senti meu mundo desabar de uma vez. 15 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira construída tijolo por tijolo, e tudo se despedaçando com uma simples revelação.
Ele saiu de casa numa quinta-feira chuvosa, levou 2 malas e deixou para trás tudo que realmente importava. Os filhos, as responsabilidades, os sonhos que construímos juntos. Passei 25 anos reconstruindo minha vida sozinha. Aprendi a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei dobrado para sustentar meus filhos. Chorei escondida no banheiro, mas permaneci forte durante o dia. Vi meus filhos crescerem, se formarem, casarem, me darem netos. Construí uma vida digna em cima dos escombros da vida que me roubaram. Nunca imaginei que um dia receberia um telefonema dele, chorando, pedindo ajuda. A Lúcia o abandonou da mesma forma que ele me abandonou. Trocou ele por outro homem, mais novo, com mais dinheiro. Ele foi despejado, perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ligou para mim, implorando por abrigo, pedindo para dormir no sofá da casa, que um dia foi nossa. Depois de 3 dias sem dormir, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Deixei ele voltar. Não por amor, não por saudade, mas porque aprendi que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. 3 anos se passaram desde então. Ele cumpriu todas as regras que estabeleci, ajudou no que podia, respeitou meu espaço e construiu uma relação nova com os filhos e netos. Aprendi que perdão não apaga a dor, não volta o tempo, não restaura a confiança. Perdão é uma escolha diária de não deixar o rancor consumir nossa paz. Perdoei não porque ele merecia, mas porque eu merecia viver sem carregar tanto peso. A traição foi uma das piores e melhores coisas que me aconteceram. Pior porque destruiu minha família dos sonhos. Melhor porque me obrigou a descobrir uma força que nem sabia que tinha. A vida tem um jeito estranho de fechar círculos. E hoje entendo que nossas piores experiências podem nos ensinar as lições mais importantes da vida. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal para continuar recebendo relatos reais como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre superação. E deixe seu like se acredita que todos nós temos força para recomeçar. Agora me conta, você acredita que existe limite para o perdão? Ou todo mundo merece uma segunda chance na vida? Deixa o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo. Lembrando, vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Outra história da vovó. Clica aí e vai assistir. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso da vovó Margarida para cada um de vocês e tchau, tchau.